Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos aí continuar nosso curso de análise combinatória e na aula de hoje a gente vai falar sobre combinação simples. Tudo que a gente falou nas outras aulas, arranjo simples e com repetição, permutação simples com repetição, circular, todos eles importavam a ordem em que os elementos eram colocados. Agora a gente vai começar a entrar em um mundo que não importa a ordem, que é a combinação simples. Por que não importa a ordem? Porque a gente vai fazer só a seleção dos elementos. A gente só vai selecionar os elementos. Não importa a ordem que a gente selecionou. E a gente também não vai mudar a ordem depois que selecionar, porque ela não importa. Só importa a seleção dos elementos. Vamos ver um caso aqui, ó, de combinação simples. Então, eu tenho uma sala de aula com 7 alunos. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alunos. O professor Douglas vai escolher 3 alunos para formar uma comissão para a formatura da turma. Quantas comissões distintas é possível formar? Aí tem gente que vai ver, opa, 7 alunos, então o N é 7. Tenho 7 elementos, 7 alunos. A gente vai querer fazer uma comissão com 3 integrantes. Essa comissão tem 3 integrantes. Então, quantas posições tem nessa comissão? 3. 7 alunos que a gente pode escolher. 3 posições, o nosso P, né? 3 posições que a gente tem nessa comissão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar lá 3. 1, 2, 3, né? Porque eu posso escolher lá o primeiro, o segundo e o terceiro integrante. Para o primeiro são 7 opções. E para o segundo? Para o segundo são 6, porque eu já escolhi um para ser a primeira, né? Então, dos 7, escolhi um. Esse primeiro que eu escolhi tinha quantos? 7 opções. Vou escolher outro. Quantos que sobrou para escolher? Sobrou 6. Aí eu tenho 6 opções. Vou escolher outro. 2 eu já escolhi. Sobrou quanto para escolher? Sobrou 5. Então, eu tinha 7 opções. Depois que eu escolhi um, sobrou 6. Depois eu escolhi os 2, sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Depois que eu escolhi um, sobrou 6. Depois que eu escolhi 2, sobrou 5. Aí você vai lá e faz a conta. 7 vezes 6 vezes 5, esse é o resultado. Mas muito cuidado. Não é essa forma que a gente vai fazer a conta aqui. Por quê? Não é só isso. A gente vai pensar dessa forma. Mas tem uma outra coisinha que a gente tem que pensar. Imagina que eu selecionei lá e eu falei assim, ó. A Rebeca vai entrar. O Gabriel vai entrar nessa comissão e a Janaína. Beleza? Então eu chamei lá, comissão, Rebeca, Gabriel, Janaína. Se eu chamar nessa ordem, Rebeca, Gabriel, Janaína, essa é a comissão. Se eu chamar Rebeca, Janaína e Gabriel, eu mudei a ordem que eu falei. Mas é a mesma comissão? É a mesma comissão, Rebeca, Gabriel e Janaína. Por que é a mesma comissão? Porque não importa a ordem, a comissão vai ser os 3. Agora, se o professor falasse, o primeiro escolher vai ser o presidente, o segundo vai ser o vice-presidente e o terceiro vai ser o secretário. Aí importava a ordem que eu chamava. Mas no caso não tem atribuição nem de cargo. Vai ser 3 alunos que vão se reunir e elaborar. Então, se eu chamar Rebeca, Gabriel, Janaína. Se eu chamar Rebeca, Janaína, Gabriel. Se eu chamar Janaína, Rebeca, Gabriel. Se eu chamar Janaína, Gabriel, Rebeca. Se eu chamar Gabriel, Janaína, Rebeca. E se eu chamar Gabriel, Rebeca, Janaína. Qualquer uma dessas 6 formas que eu chamar é a mesma comissão. Então, no fundo, esses 6 aqui é a mesma comissão. Significa uma comissão só. Que é Rebeca, Gabriel e Janaína. Então, o que a gente tem? Cada 6 formas que a gente for fazer de arranjo, de chamar diferentes, no fundo vai virar uma. Que eu posso chamar dessa forma, dessa. Dessas 6 formas, no fundo vai virar uma. Como que eu sei que são 6 formas? Porque não tem 3 elementos que eu vou chamar? O P não é 3? P é 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 3 fatorial, que seria a permutação dessas 3 chamadas. Então, eu chamei 3 pessoas. Faz uma permutação dessas 3 pessoas. Lembra que permutação é a quantidade fatorial? Tem 3 pessoas que eu chamei, a permutação seria 3 fatorial. No caso, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá exatamente 6. Que é a quantidade de possibilidades que eu vou juntar em uma só. Então, quando não importa a ordem, além de fazer isso, isso daqui seria o arranjo que importava a ordem.
Quando não importa a ordem, a gente vai fazer igual ao arranjo, mas depois a gente vai ter que dividir pela quantidade de posições fatorial. No caso aqui são 3 posições, eu vou dividir por 3 fatorial. E por que eu divido por 3 fatorial? Porque no fundo tem lá 6 opções, que no fundo significam 6 formas que eu posso chamar dessas 6 formas diferentes, mas que no fundo significa a mesma comissão. Então é só fazer 7 vezes 6 vezes 5 dividido por 3 fatorial? Exatamente. Então você vai lá, faz a conta. Quanto que dá? Vamos fazer a conta lá? 7 vezes 6 vezes 5 dá 210. Sobre 3 fatorial, que é 6. Então é só pegar lá 210 dividido por 6, dá 35. Então a resposta é o quê? 35? Sim, a resposta é 35. E aí a gente tem a fórmula da combinação simples. Olha só como que é a fórmula da combinação simples. A gente não pegou aqui 7 vezes 6 vezes 5 dividido por 3 fatorial? Vamos reescrever isso daqui, ó. Em vez de fazer a conta direto, o que eu vou fazer? 7 vezes 6 vezes 5 não parece que eu tenho um fatorial? Não parece que eu tenho um fatorial que vai até 1, mas para no 5? Vamos continuar esse fatorial aqui? 7 vezes 6 vezes 5, eu tenho isso. E embaixo eu tenho o 3 fatorial. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou continuar a minha conta. Em cima, eu vou continuar aqui com 4, com 3, com 2, com 1. Mas se em cima eu coloquei 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu tenho que também colocar aqui embaixo 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que o que acontece? Aqui ó, é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 7 fatorial. Embaixo eu tenho o 3 fatorial. E aqui eu tenho o 4 fatorial. Só que olha só, o 7 fatorial não é exatamente o n, então a fórmula é colocar aqui o n fatorial. O 3 não é exatamente o p, então aqui eu vou colocar p fatorial. E o 4 não é exatamente a diferença, fazer 7 menos 3, que é o n menos p, que é o n menos p. Então olha como que é a fórmula. A fórmula da combinação simples é essa daqui, ó. Combinação, quando eu vou fazer combinação simples é o quê? Eu não importa a ordem, ok? E eu vou combinar n elementos em p posições possíveis. A fórmula é n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial, que é exatamente o que a gente pensou aqui na fórmula. Okay? Professor, eu preciso fazer essa conta sempre, todas as vezes? Não. Aqui eu só mostrei para ver como que era a fórmula, só para tentar chegar na fórmula. E perceba que essa fórmula que a gente chegou da combinação simples é exatamente do número binomial. Você assistiu a aula lá de o que eu falei de fatorial? Se você não assistiu a aula de fatorial, volta lá e assiste a aula de fatorial. Lá eu falo do número binomial e eu ensino a calcular alguns exemplos de números binomiais. Então perceba que no fundo a fórmula da combinação simples é o número binomial. Então vamos lá, ó. O que a gente tem? Combinação simples. Combinação simples não importa a ordem. Se não importa a ordem, a gente não vai ordenar os elementos. A gente só vai escolher os elementos. Então, quando é uma questão só de escolha dos elementos, não importa a ordem que você chamou, depois que você escolher não vai ordenar, é somente escolher os elementos, aí é uma combinação simples. E essa palavra simples quer dizer o quê? Que não pode repetir o elemento. Então, se não importa a ordem e não pode repetir os elementos, combinação simples. Professor, se não importa a ordem, mas pode repetir os elementos, aí é combinação com repetição, a gente vai ver na próxima aula. Nessa aula a gente está vendo combinação simples. Combinação quer dizer o quê? Não importa a ordem. Simples quer dizer o quê? Não pode repetir os elementos. E aqui a gente vai considerar o n maior que p, ou seja, a quantidade de elementos maior que a quantidade de posições. Porque o n igual a p é trivial. Por exemplo, lá no exemplo anterior, eu tenho uma turma com 7 alunos. Né? Imagina que eu vou escolher 7 alunos para formar a comissão. Quantas formas que eu posso escolher? Uma, que é escolher todo mundo. Ok? Então perceba que o n igual a p, quando não importa a ordem, é trivial. Você tem 7 alunos. Você vai escolher uma comissão que precisa de 7 alunos. Você não tem escolha. Ok? Então vai ser o quê? Quantas opções? Uma opção, você não tem escolha. Agora, se importasse a ordem, por exemplo, são 7 alunos, são 7 posições, mas o primeiro que eu chamar é o presidente, o segundo é o vice-presidente, o terceiro é o primeiro secretário, o outro é o segundo secretário, o outro é o tesoureiro, aí cada um tem uma posição diferente dentro da comissão,
Aí importa a ordem. Aí no caso, se importa a ordem e o n igual a p, ou seja, eu vou usar todos os elementos, importa a ordem, aí é permutação. Então cuidado que permutação simples é o que? Tem que importar a ordem. Não basta ser o n igual a p. Se eu falar assim, ó, tenho 7 alunos, 7 posições na formatura, só que não importa a ordem, porque todo mundo vai ter o mesmo cargo. Então o que acontece? Quantas possibilidades que eu tenho para escolha? Uma só. É escolher todo mundo, só isso. Agora, se importar o cargo e eu tenho n igual a p, aí vira permutação simples. Mas no caso a gente está falando de não importar a ordem. Então, recapitulando, combinação, não importa a ordem. Simples, não pode repetir os elementos. E a gente vai considerar que o n maior que p, porque o n igual a p, no fundo, é trivial, é um caso só. E a fórmula da combinação simples, no fundo, é a fórmula exatamente lá do número binomial, né? O C de NP é o número binomial n por p, que é o n fatorial sobre p fatorial dividido por n menos p fatorial. Perceba uma coisa, ó, isso daqui, ó, se você pegar n fatorial sobre n menos p fatorial, isso daqui é exatamente o arranjo NP. Então, qual que é a diferença da combinação para o arranjo? A combinação é o seguinte, você vai pegar o arranjo e dividir por p fatorial, que é a quantidade de elementos, de posições que a gente tem em fatorial. Vamos ver mais um exercício aqui, ó. Uma empresa com 20 funcionários irá selecionar 4 deles para compor um grupo que irá avaliar a eficiência da empresa. Quantos grupos distintos podemos formar? Então, vamos lá. 20 funcionários, então o N é 20. A gente pode escolher 20 pessoas. A gente vai selecionar 4 para o grupo. O grupo vai ser de 4 pessoas, então tem 4 posições no grupo. Importa a ordem que a gente vai chamar? Não. Vai selecionar 4 e esses 4 vão se reunir e tentar avaliar a eficiência da empresa. Não tem um cargo dentro do grupo. Aqui não falou nada. Então não importa a ordem. Não importa a ordem. Não importa a ordem. Pode repetir elementos? Não pode repetir elementos. Por que não pode repetir elementos? Ué? Imagina eu falar assim, ó. Vou chamar 4 funcionários. Vem, João. Você vai fazer parte da comissão. Tá. Vem, João. O chefe, só tem um João só. Não, ele vai virar 2, vai dividir em 2. Não pode repetir elementos, né? Você chamou o João, você tem que chamar outra pessoa dos que sobrou. Você não pode chamar 2 vezes a mesma pessoa. Se chamar 2 vezes a mesma pessoa, o grupo não vai ser de 4, vai ser de 3, né? Então, se não importa a ordem, não pode repetir elementos, isso nos leva a crer que é uma combinação simples. Então, combinação simples é só usar a fórmula. É o que? Uma combinação. O n é o que? 20. E o p é 4. Ok? Que é a mesma coisa que o número binomial, mas eu já vou usar a fórmula direto, né? Que é o 20 fatorial sobre, que o n é 20, né? O p fatorial, quem que é o p? É o 4. 4 fatorial sobre o n menos p. O n é 20 menos o p, que é 4 fatorial. 20 fatorial, embaixo é 4 fatorial, 20 menos 4 é 16 fatorial. Então aqui a gente vai ter 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16 fatorial. Por que eu parei no 16 fatorial? Porque eu vou cortar com 16 fatorial aqui de baixo. Ok? Aí como que vai ficar a conta? Vamos continuar a conta aqui. Em cima ó, é 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17, né? 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17. Dá 116.280. E embaixo sobrou 4 fatorial, né? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 24. E aí, se eu pegar lá 116.280 dividido por 24, dá 4.845 grupos diferentes. Então, dá para formar 4.845 grupos diferentes, ok? Sendo que não importa a ordem, não pode repetir elementos, ou seja, combinação simples. Professor, e se eu quisesse fazer sem fórmula, daria? Daria. Como que eu faria sem fórmula? Sem fórmula seria o seguinte, ó.
Você tem 4 opções, né? Para escolha? Tá. Para escolher o primeiro você tem quanto? Tem 20 funcionários, você tem 20 opções. Então tem lá 20 funcionários, escolhe um. Esse vai participar do grupo. Sobrou quantos para escolher o segundo? 19. Aí vem aqui, junto, esses dois já foram escolhidos. Sobrou quantos lá? 18. Esses 3 foram escolhidos. Sobrou quanto lá para escolher o quarto? 17. Ok? Só que isso daqui, se importasse a ordem, tipo, o primeiro que eu escolhi é o presidente do grupo, o segundo que eu escolhi é o secretário. Se importasse a ordem, acabou. 29 vezes 19 vezes 18, 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17, fazer a conta, acabou. Mas no caso aqui não importa a ordem. Okay? Se não importa a ordem, eu vou ter que dividir isso daqui pela quantidade de posições. Quantas posições tem? 1, 2, 3, 4. Pela quantidade de posições fatorial. Que é exatamente o que tinha aqui, né? 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 dividido por 4 fatorial, que dá exatamente os mesmos 4.845. Vamos para mais um exemplo? Ó, em uma partida de truco, cada jogador recebe de forma aleatória 3 das 52 cartas do baralho. Ok? Então, quando a gente está jogando truco, tem a vira e cada um vai receber 3 das 52 cartas do baralho. Aí a pergunta é, quantas combinações diferentes podemos ter em relação à mão de um jogador só? De cada jogador, só de um jogador. Então eu vou receber 3 cartas. A pessoa está embaralhando, vai me dar 3 cartas para mim de forma aleatória. Tá? Aí no caso aqui, por exemplo, eu recebi essas 3 cartas. Dependendo da vira, ganhei já, né? Então tá. Recebi as 3 cartas. Quantas combinações diferentes eu tenho dessas cartas? Primeiro, importa a ordem que eu receber? Não importa a ordem. Por que não importa a ordem? Se eu receber o zap, por exemplo, não importa a ordem. Se eu receber o zap na primeira carta que eu pegar, se eu receber o zap na segunda carta que eu pegar, ou se eu receber o zap na terceira carta que eu pegar, não importa, zap é zap. Não importa se a primeira carta que eu pegar não vale mais que as outras. Okay? O que importa é o símbolo da carta. Então a ordem que a pessoa vai me dar as cartas, a primeira, a segunda e a terceira carta, não importa, eu vou formar a mão, eu posso embaralhar lá de qualquer jeito, não importa, o zap é zap, independente se ele vem na primeira, na segunda ou na terceira carta. Então não importa a ordem. E aí pode repetir elementos? Não pode repetir elementos. Você pode receber 2 zaps? Não. Né? Não pode repetir elementos. Eu acho que tem truco que pode repetir, né? Mas a gente está pensando no truco que eu jogava lá quando era criança, truco tradicional, né? Eu acho que tem truco que pode ter carta repetida, se eu não me engano. Mas o truco tradicional não, você não pode ficar com 2 zaps na mão. Então, se não importa a ordem, não pode repetir elementos, eu sei o quê? Que é combinação simples, né? Tudo bem. N, quantos são os elementos? 52 cartas. Quantas são as posições? Bom, na minha mão tem 3 cartas que eu vou receber. Então eu tenho 3 posições. Então são 3 posições. Então na minha mão cabe 3, vai precisar de 3 cartas. E cada uma eu tenho 52 possíveis elementos para colocar. Então como que é a conta? Bom, se não importa a ordem, não pode repetir, é combinação simples. Vamos fazer a conta com combinação simples? Então vai ser uma combinação simples, o N 52 elementos em 3 posições. Vamos colocar aqui na fórmula. N fatorial 52 fatorial dividido pelo P, que é o 3 fatorial, dividido por N, que é o 52, menos o P, que é 3 fatorial. Então aqui vai ficar 52 fatorial sobre 3 fatorial, aqui 52 menos 3, 49 fatorial. Aqui vai ficar 52 vezes 51 vezes 50 vezes 49 fatorial. Parei no 49 fatorial exatamente para cortar. Corto o 49 fatorial. E isso vai ficar, vamos fazer a conta aqui, em cima, 52 vezes 51 vezes 50, que dá 132.600, dividido por 3 fatorial, que é 3 vezes 2, que é 6. 132.600 dividido por 6 vai dar 22.100 mãos de cada jogador possível. Ok? Então, as possibilidades para a mão de cada jogador é 22.100. Isso levando em consideração um jogador. Ok? Se eu levar em consideração a mesa
toda, por exemplo, 4 jogadores, aí se eu levar em consideração as cartas que todos os jogadores vão receber, mais a carta da virada, aí aumenta mais ainda a possibilidade, né? Isso daqui é as possibilidades só de cada jogador receber. Ok? Professor, tá, você fez usando a fórmula. Dá para usar sem a fórmula? Vamos fazer de novo sem a fórmula, então, ó. Sem fórmula. Eu não lembro a fórmula da combinação simples, então vamos lá. É o seguinte, eu tenho 3 cartas para receber, 3 risquinhos. Na primeira tem 52 possibilidades, aí eu recebi a primeira carta. Sobrou quanto lá no baralho? 51. Então para a segunda eu tenho 51 possibilidades. Recebi a segunda, quantos que eu tenho? Eu tenho 50 possibilidades. Importa a ordem que eu recebi? Não importa. Quando não, se importasse a ordem, faria a conta aqui e acabou. Quando não importa a ordem, ó, quando não importa a ordem, o que você faz? Depois você vai ter que dividir isso pela quantidade de posições fatorial. Quantas posições tem? 3 fatorial. Olha que a conta aqui é a mesma, ó, 52 vezes 51 vezes 50, dividido por 3 fatorial. O resultado então vai ser o mesmo, se é a mesma conta, 22.100. Vamos para mais um exemplo típico de combinação simples. Olha só, em uma aposta simples no jogo da Mega Sena, você escolhe 6 números dos 60 disponíveis. Então lá na Mega Sena ela tem do 1 até os 60. 60 números possíveis para você jogar. E aí você vai escolher 6. Uma aposta simples você vai jogar 6 e vai sortear 6. Aí a pergunta, quantos jogos simples distintos é possível fazer? Então vamos lá. No jogo da Mega Sena, importa a ordem? Não, não importa a ordem. Por que não importa a ordem? Ué, se sorteou os seus números que você escolheu, exatamente, você ganhou, você ficou milionário. Agora tem essa, nossa, sortearam exatamente os 6 números que eu coloquei lá na Mega Sena, mas na hora de riscar o papel eu coloquei o 20 antes do 15 e eles sortearam o 15 antes do 20, mas foi exatamente o mesmo número. Ah, vou riscar o meu papel. Não importa a ordem do sorteio, importa só os números, é só a seleção dos números. Então a Mega Sena é só selecionar os 6 números, não importa a ordem. Então não importa a ordem. Pode repetir elementos? Não pode repetir elementos. Não pode repetir elementos. Imagina lá na hora do sorteio. Saiu a bolinha de número 40. Beleza, marca 40. Saiu a bolinha de número 40 de novo. Tem fraude. Se saiu 2,40 tem fraude, porque não pode repetir elementos. Então não importa a ordem, não pode repetir elementos, é combinação simples. Quantos elementos a gente tem? A gente tem 60 para escolher. Quantas posições para fazer nossa aposta simples? A gente tem 6 posições. Então essas 6 posições tem que colocar 6 desses 60 números. Então pode usar a fórmula. É uma combinação, né? A gente sabe que é combinação simples. Combinação N é quanto? É 60 com quantas posições? Com 6. Então vai ser 60 fatorial, que é o N fatorial, né? Que é o N fatorial. O P fatorial, o P é 6. E aqui o N menos P, que é o 60 menos 6 fatorial. Que dá 60 fatorial, 6 fatorial. E aqui 60 menos 6, 54 fatorial. Então vamos fazer o 60 até o 54? 60 vezes 59, vezes 58, vezes 57, vezes 56, vezes 55, vezes 54. Fatorial. Sobre o 6 fatorial. Vamos fazer já a conta do 6 fatorial? Quanto que é o 6 fatorial? O 6 fatorial é 720. 720. E o 54 fatorial eu não vou fazer a conta porque eu vou cortar. Então, qual que vai ser o resultado? É só fazer 60 vezes 59, vezes 58, vezes 57, vezes 56, vezes 55, dividido por 720, que é o 6 fatorial. Então, 60 vezes 59, vezes 58, vezes 57, vezes 56, vezes 55, dividido por 720, vai dar esse número aqui, ó. 50063.860. Então, olha só, são 50 milhões e 63.860 possibilidades de jogo simples. E desses 50 milhões de jogos simples possíveis, só um
vai ser sorteado. Então, se você jogar na Mega Sena, fazer uma aposta simples, o que acontece? Você vai fazer uma aposta das 50 milhões possíveis. E dessas 50 milhões possíveis, uma vai ser sorteada. Como você sabe que vai ser exatamente a sua? Então, Mega Sena é uma questão de muita sorte, né? Então, você tem o quê? Um jogo para ganhar em 50 milhões possíveis, né? É bastante difícil ganhar na Mega Sena. Professor, tá, dá para fazer sem fórmula? Vamos fazer sem fórmula. Que vocês já pegaram a ideia de sem fórmula, mas vamos fazer sem fórmula. Aí, professor, eu quero fazer essa conta aqui, lá na minha prova. Eu posso fazer com fórmula ou sem fórmula? Bom, você quer só chegar no resultado? Quero. Então, tanto faz. Se você fazer com fórmula ou sem fórmula, o resultado vai ser o mesmo. Então, vamos lá, sem fórmula. Eu tenho que escolher 6 números, beleza? 6 números, tá? Eu tenho que escolher 6 números. Para o primeiro número eu tenho 60 opções. Aí eu escolhi já um, eu não posso repetir. Então para o próximo eu tenho 59 para escolher, para o próximo 58, para o próximo 57, para o próximo 56, para o próximo 55. Importa a ordem? Se importa é só fazer a conta, acabou. Aí se você vê que não importa a ordem, se não importa a ordem, você vai lá e divide pelo número de posições fatorial. Quantas posições tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fatorial, ok? Então lembra que quando você vai fazer sem fórmula, lembrar de dividir por P fatorial. P fatorial que é a quantidade de posições fatorial. Se o que? Se não importa a ordem. Se não importa a ordem, você tem que dividir pelo P fatorial. Se importa a ordem, você não precisa dividir pelo P fatorial, é só fazer a conta de cima. Aí no caso aqui, essa conta é exatamente a mesma, né, que a gente fez em cima. Vai dar também o mesmo resultado, 50.063.860. Espero que você tenha entendido bem a combinação simples. Próxima aula a gente vai trazer a combinação com repetição. É um caso mais raro de acontecer, mas às vezes acontece em questões de provas. Não esquece de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixar o seu curtir aí no vídeo, ok? E compartilhar o vídeo aí com seus amigos, ok? Tentar levar nosso canal aí mais longe possível. Abraços e bons estudos a todos.